Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a uma nova edição do nosso estudo da Segunda Milha. Um projeto idealizado pela União Norte Brasileira com o objetivo de não apenas levarmos as pessoas até o tanque do batismo, se não fazermos delas verdadeiros discípulos em comunhão, relacionamento e missão. E porque nós queremos fazer mais e queremos fazer melhor, na União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos pensado nesse estudo bíblico da Segunda Milha, para que, após o batismo, os nossos membros possam alcançar agora os seus familiares e se tornarem verdadeiros ganhadores de almas. E no estudo de hoje, vamos abordar um tema muito importante, a origem da guarda do domingo. De onde será que vem isto? Isso está na Bíblia, foi idealizado por Deus, é a mente humana que entrou no meio. De onde que vem isto? Hoje vamos desvendar esse mistério que vocês acabaram de escrever, de estudar ali com a sua Bíblia, e agora nós vamos tentar fazer um pequeno resumo, debatendo algumas ideias com nossos convidados. E hoje estamos recebendo um amigo muito especial, diretamente da região de Santarém, aquele que é responsável pelo evangelismo em todas as suas áreas, o pastor Alexandre Galvão. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, o convite. É muito bom estar aqui com o senhor, com o pastor Francisco. E eu parabenizo você que tem estudado, que tem procurado conhecer mais da Bíblia, e ela é maravilhosa. Queria deixar também um forte abraço a todo o pessoal, às famílias, aos amigos que estão estudando ali do oeste do Pará. Quem sabe no Vicinal, na cidade, no povoado, no travessão, não importa. Receba, por favor, o meu abraço carinhoso e é uma alegria estar com você. Que bom, né? Pastor Alexandre, uma pessoa simpática, um servo de Deus aí, estudioso da palavra de Deus. E também nos acompanha nesse dia o pastor Francisco Duarte, ele que é o responsável pela área do crescimento da igreja no norte do estado do Maranhão. Pastor Francisco, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, é um privilégio estarmos juntos para estudarmos mais assuntos especiais, conjuntamente com nossos queridos ali do outro lado. Que Deus possa lhes abençoar. Que ao finalizarmos esta série de estudos, você saia mais fortalecidos na presença do Senhor. Muito bem, e para começar o nosso estudo, vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos, vamos então fazermos uma oração. Vamos pedir ao pastor Francisco que possa dirigir esta oração. Nosso Deus querido, nós queremos pedir nesta ocasião que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para entendermos a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como nós já adiantamos, o estudo de hoje, o resumo do estudo que nós vamos aqui comentar um pouco, tem a ver com esta coisa de guardar o domingo. Hoje a maioria das igrejas, a maioria das religiões cristãs tem o dia de domingo como um dia de guarda. Mas será que tem algum lugar na Bíblia onde está autorizado essa observância do domingo? O que vocês podem me dizer? E se está escrito, onde que está escrito? Se não está escrito, por que então que as pessoas seguem esse costume, hein? Muito bem. Pastor Mitchell, na realidade nós temos 8 passagens no Novo Testamento que falam no primeiro dia da semana. No domingo, no caso, né? Mas nunca como dia de guarda, certo? Fala sempre no primeiro dia de semana, as atividades dos missionários, onde eles estavam, o que estavam fazendo, mas nunca com uma conotação de dia de guarda. Okay? São 8 passagens, Lucas 24:1, Mateus 28:1 e por aí adiante. Agora, eu quero que vocês abram suas Bíblias, ok? Todo mundo abrindo a Bíblia, em Daniel capítulo 7. Okay. Quero falar também aos nossos queridos que nos assistem. Daniel, no capítulo 7, no versículo 25. Quero esperar que todos vocês encontrem para lermos. O versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que eu quero frisar aqui, queridos, é que iria vir, portanto, um poder... Está falando de quem aí? Que iria proferir palavras contra o Altíssimo, iriam mudar os tempos e as leis. Bom, existe uma lei referente a tempo, que é justamente o sábado. E foi essa lei que foi mudada, ok? No ano 321
dia 7 de março do ano 321, da era cristã, o até então imperador Constantino, que era um imperador, mandava no mundo, digamos assim, um grande poderio, ele, aliado com a religião da época, o poder romano, do catolicismo romano, então os dois se aliaram e mudaram a lei de Deus. A gente pode comprovar, pastor Francisco, no capítulo 8 ainda de Daniel também, na segunda parte aqui, deitou por terra toda a verdade. Daniel capítulo 8, verso 12, a segunda parte. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então essa mudança aí que o pastor Francisco está mencionando aí, eu acho que ele tem algo até ainda a falar. Muito bem. Então... Agora eu não entendi uma coisa, ali quando você lê o texto de Daniel capítulo 7, queridos amigos, está falando que esse poder haveria de mudar os tempos e a lei. Esses tempos, se refere ao sábado, você disse? Se refere ao sábado, porque é um mandamento referente a tempo. Então, foi justamente que foi mudado. Então, até ali, os cristãos guardavam o sábado, o 7º dia da semana. Até o ano 321? Até o ano 321. Agora, o imperador, querendo também se fazer cristão, para ganhar mais político, popularidade, muito político como era. Então, o que ele entendeu? Rapaz, os cristãos estão instalados em todo mundo aí. O cristianismo cresceu. Então, eu vou me autodenominar cristão. Entendi. Então, mas só que ele, como adorador do sol, sabe que ele era adorador de astros, mas o sol é o astro-rei e ele o adorava no primeiro dia da semana. Então, o que ele fez? Apenas ele mudou. Nós não vamos guardar o sábado, vamos guardar o primeiro dia da semana, porque ele, quando adorava o sol, se prostrava e dizia, este é o meu Deus. Ele teve essa ideia de onde? Da Bíblia? Ele pegou da Bíblia? Não, eram as crenças dele, eram suas crenças. Ele adorava, ao invés do Criador, ele adorava as criaturas, né? Então, ele adorava os astros, e o seu Deus era o sol. O Deus maior dos astros era o sol. E era no primeiro dia da semana. Cada dia tinha um astro, mas o astro-rei era o sol. Por isso nós estamos nos deparando aqui. E aí então, as igrejas começaram a copiar, começaram a seguir? Mas só que, como ele se autodenominando cristão, ok? Evidentemente, imagine só a politicagem que estava rodeando tudo. Imagine agora que o líder religioso o abraçou com todas as forças. Naquele tempo, acho que, se eu não recordo de forma equivocada, o Estado era unido com a religião. Não havia essa separação que hoje temos em muitos lugares, né? Então, praticamente, quando o monarca, que era como uma espécie de presidente naquele tempo, ele assumia uma religião, então misturava política com religião. Ainda tem mais, isso, ainda tem mais, pastor Mício. Né? Quer dizer, e o líder religioso era tipo assim, como um adulador, entendeu? Estava ali para poder abraçar as decisões desse grande líder, ok, dentro da política. A partir dali, então, as igrejas começaram a copiar? A partir dali começaram a copiar, ok? Evidentemente que em todos os tempos teve uns remanescentes, que continuaram, como a Bíblia dizia, que era o sábado. Temos o caso dos valdenses aí, que sofreram muitas perseguições por causa disso. Então, sempre tem uma linhagem ali que guardava. Os adventistas do 7º dia, que depois vieram, ok? E continuaram com esse mesmo ensinamento, com essas mesmas crenças bíblicas. A Igreja Católica assumiu essa postura de começar a guardar o domingo, então, a partir daquele ano 321? Não, 364, no concílio de Niceia? De Calcedônia. Foi aí que foi oficializado no termo da igreja, mas já começaram, já nesse ano, com o decreto do imperador Constantino. Eu acho que também começaram outras crenças, como a adoração dos santos, nesse meio aí, aquela questão das procissões, veneração. Exatamente. Né? Okay? Tudo isso colocado aí a partir muitos dogmas entraram a partir daí, especialmente. Né? Alguns, agora, através de Constantino. Tudo começou com Constantino, então. Tudo começou aí. Agora, muita gente fala que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, isso é uma prova aí bíblica de que agora, em vez do sábado, a gente pode guardar o domingo. Olha, pastor Mício, o que nos conforta e nos dá a certeza em Cristo é as profecias se cumprindo e a Bíblia por si só se explica. Eu gostaria que você pudesse abrir conosco no livro de Romanos, por favor. Qual texto? Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6.
a partir, por favor, do verso 3. A gente vai poder comprovar, entender um pouquinho aí, realmente, se a ressurreição de Cristo denomina aí então uma mudança. O verso 3 em diante diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ressurreição de Cristo não representa aí uma mudança para dia de domingo. Representa o batismo, uma nova criatura, e não o domingo, como alguns Tem algum acham. outro texto na Bíblia que a gente possa assim mencionar que o domingo não é razão para a gente guardar a partir do momento da ressurreição de Jesus? Tem algum outro texto que vocês lembrem? Pastor, há Atos capítulo 5, versículo 29. Vamos ler esse versículo aí. Está depois da ressurreição, né? Atos 5, 29. Atos 5, 29. O que nós queremos enfatizar aqui é que ou nós estamos prontificados a guardar os mandamentos de Deus ou guardar a tradição humana, ok? Então, aqui Pedro ele dá um recado muito enfático para todos nós. Em seguida eu quero ver outro com vocês. O versículo 29 nos diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ok? Ou seja, os discípulos continuaram guardando o sábado? Os discípulos continuaram. Né? A igreja primitiva, ok, continuou guardando o sábado. A igreja apostólica, a igreja em todas as épocas. Paulo, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês? Depois da ascensão de Jesus Cristo, Paulo continuou guardando o sábado. Então, agora, em uma dificuldade, onde Pedro e os demais estavam sendo apertados devido à sua fé, eles então se levantaram, alçaram a voz e disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, para eles não eram ditames humanos, mas era a palavra de Deus. Agora, se o senhor me perguntasse assim, pastor Francisco, pastor Alexandre, mas será se a pessoa está adorando a Deus, né? Exato, qualquer dia não serve? Qualquer dia não serve. Não é mais fácil ir à igreja os domingos? Isso. Por exemplo, eu tenho muitas tarefas fazendo sábado, mas eu estou indo adorar a Deus, eu não estou indo para um bar. Eu estou indo para a igreja, por favor. Porque afinal, sábado é o dia que o comércio mais vende, sábado é o dia que as pessoas aí têm para fazer as coisas nas suas casas, para sair comprar, para ir no shopping com a família, né? Será se Deus não pode relevar será que isso? Deus é tão carrasco assim que não pode? Eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 7 de Marcos, por favor. Capítulo 7 de Marcos. Voltemos nossa Bíblia. Capítulo 7 de Marcos. Verso 12. Capítulo 7 de Marcos, versículo 7. 12 complementa. Marcos 7, 12. É isso. Sim, pode ler. Acharam aí? Eu achei. 7, versículo 7. Vou começar do versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, porque está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ok? A expressão bíblica forte, poderosa, diz que em vão me adoram. Em vão. Em vão, nós entendemos que é uma coisa que não tem serventia. Verdade. Por quê? Porque conhecem a palavra de Deus. Até aqui Deus diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Exato. Mas a partir do momento que os seres humanos passam a entender essas coisas... Esse texto bíblico é fantástico, hein? Ele fala então que não adianta a gente ficar adorando, cantando hinos bonitos, se no entanto a gente começa a seguir ensinamentos de homens e não aquilo que Deus está falando, hein? Entendeu, mais ou menos? Deus dá oportunidade a todos nós, pastor Miro. Inclusive, nós encontramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, São a partir Lucas, capítulo do verso 23. 55. Você pode acompanhar comigo, por favor, abra, é importante. São Lucas 23, 55. Eu acho o 54. Vamos a partir do 54. 54. Okay. Era o dia da preparação e começava o sábado. As Portanto, mulheres, era sexta-feira. Sexta-feira.
E as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas isso foi antes de Jesus ressuscitar. Sim. Foi antes, né? Sim. Agora, morreu, já estava morto. Isso. Jesus estava morto. Estava morto. E elas guardaram o sábado. Quer dizer, a própria mãe de Jesus guardava o sábado. Estava entre as Mas alguém mulheres. pode dizer assim, ela guardava o sábado porque ela era judia. E todo judeu guarda sábado. Eu quero saber depois. Depois que Jesus morreu e ressuscitou no domingo, então eu falo assim, agora como uma homenagem à ressurreição de Jesus, a partir de agora eu vou guardar o domingo. Só que a Bíblia não está escrito isso, né? Não. A gente vê que a igreja primitiva guardava o sábado. Inclusive, aqui vocês mesmo mencionaram que o conselho dos apóstolos era obedecer a Deus antes que aos homens. Tem algum outro texto da Bíblia que vocês lembrem? Tem um texto muito interessante em Romanos capítulo 6, para endossarmos melhor, o versículo 16. Os queridos também podem encontrar o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Queridos, aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, vocês é que vão escolher. Quem é que vocês querem ser servos? Dos seres humanos, de uma tradição, ou querem ser servos de Deus? Vocês têm livre-arbítrio, mas vocês agora têm uma grande oportunidade. Porque se você escolher ser servo de Deus, eis aqui o caminho, andai por ele. Agora, se vocês não escolherem a Deus, vocês vão ter que andar nessa tradição. Olha só, o que nós lemos, 2 passagens da Bíblia lá em Daniel, uma profecia que na época ainda estava distante e ela veio a acontecer. Que viria um tempo que seria mudado a lei. A lei referente a tempo ali é o sábado, que foi mudado. Foi feita uma brecha na lei de Deus. Quando a gente chega lá em Isaías capítulo 58, lá o Senhor faz um apelo, no versículo ali 12 e 13, ele faz um apelo para que nós sejamos reparadores de brecha. Que brecha? É justamente o sábado. Fizeram um buraco na lei de Deus. Okay? Quem está por trás disso aí? É o próprio diabo que está por trás de tudo isso. Então ele usa homens, ele usa poderes para fazer a sua vontade. E as pessoas que realmente não estão nas mãos de Deus, não estão andando com esse Senhor, então cai nessa cilada, às vezes pelo poderio, pela fama, por tudo isso, acabaram então fazendo uma brecha na lei de Deus. O povo de Deus agora é chamado nos últimos dias para reparar isso. E nós estamos aqui com vocês, lhes ensinando a respeito do verdadeiro dia de guarda, verdadeiro dia do Senhor. É mais fácil guardar o sábado ou é mais fácil guardar o domingo? Bom, humanamente falando, é o domingo. Queridos amigos, estamos quase chegando ao final do nosso estudo de hoje e vocês perceberam que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala do sábado. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, disse que ele não veio para mudar a lei. E a lei dos 10 mandamentos disse que o sábado é o dia de descanso do Senhor. Ele disse mais, disse que ninguém teria a capacidade de tirar nenhum jota, nem um tio da lei, até que tudo estivesse cumprido, até que o céu e a terra passassem. E de fato nada disso aconteceu. Também lá, no final da Bíblia, diz, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Não há nenhum verso na Bíblia sequer que autorize ou dê uma sustentação para que o domingo seja o dia de honra, o dia de veneração a Deus. Hoje aprendemos que isto foi produto da mente humana. E muito mais do que produto da mente humana, influenciado pelo grande inimigo de Deus, para desviar o foco, para desviar o caráter daquilo que Deus havia idealizado para cada um de nós. Agora, amigo, você e eu precisamos fazer uma escolha. Conforme o pastor Alexandre disse, sempre será mais fácil obedecer aquilo que os homens dizem. Sempre será mais fácil seguir atrás da grande maioria. Mas a maioria das vezes, a opinião das pessoas, da maioria, não vai em harmonia com a palavra de Deus. O sábado é um presente para você, um presente para mim, que Deus idealizou como uma marca do seu caráter. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê poder para obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda e é capaz de transformar qualquer coração e qualquer vida. Amém. Nos encontramos
no próximo estudo da segunda milha.